Está demorando um pouquinho por um outro. Então é isso. Então iniciando aí a nossa gravação da aula de cálculo diferencial integral 3, hoje no dia 7/4. Bom, então estava falando aqui do que nós havíamos visto na aula passada, né? Começamos EDO de ordens superiores, onde até então o que a gente tinha visto foi definição, toda aquela introdução de EDO, mas a gente trabalhou apenas com ordem, no máximo ordem 1, tá? E na aula passada a gente começou a ver alguns métodos de resolução de EDO de ordens superiores. EDO de superiores são equações diferenciais que você vai identificar aqui a lei de ordem superior, se ela figurar derivadas, além da primeira derivada que nós estamos acostumados a trabalhar, a y', tá? Então, se a gente tiver, além da y', tiver y 2 linhas, 3 linhas, a yn, que é a enésima derivada, então aqui você tem um EDO de ordem superior. Então, nós vimos na aula passada um método de resolução, né? Na verdade, dois métodos de resolução. Um que já é direto, que a gente chama de integração direta, a integração direta, que simplesmente é você integrar de um lado e do outro. Por exemplo, se eu tenho aqui y duas linhas igual a x, o y está separado do x, é só integrar um lado e integrar o outro, né? E vimos também, isso aqui foi um método, e o outro método nós vimos por questão de redução de ordem. Essa redução de ordem, ele lhe dá uma substituição conveniente para que você transforme aquela sua EDO em uma EDO de ordem 1 que nós já sabemos como fazer, que nós vimos na primeira unidade. Aí, por exemplo, se ele tem uma EDO que figura até a ordem 2, né, y duas linhas, aí ele faz uma sugestão de substituição. Qual seria a sugestão de substituição? Nesse caso aí, você chamaria, digamos, a y' de t e a y duas linhas de dt dx. Tínhamos também, para voltar para aqui, tínhamos também um outro formato, que seria f de x, y duas linhas e y três linhas. Essa daqui também tem a mesma substituição, só que agora eu vou chamar y duas linhas de t e a y três linhas de dt dx. Tudo isso daí transforma a sua EDO, que a princípio é de uma ordem 2, de uma ordem 3, em uma EDO de ordem 1. E também tínhamos outro, chama aqui de 2i, chama aqui de, só relembrando, e tinham também outra substituição, que é que se elas figurassem, não tivesse x, elas figurassem apenas com os y. Por exemplo, y linha e y duas linhas. Olha, ela não tem x na sua equação diferencial. Aí ele lhe sugere a chamada y', nós chamarmos de t. Essa é um pouquinho diferente. E a y duas linhas, nós chamamos de t dt, e aqui não é dx, aqui vai ser dy. Então, essas substituições feitas, ele garante que essas EDOs aqui, ó, tanto a 1, A2 e A3, ela será transformada em um EDO de ordem 1. E aí pode aplicar qualquer um dos métodos que nós vimos lá na primeira unidade. Bom, ok. Então isso aí foi o que a gente falou no finzinho da aula passada. Vamos dar continuidade hoje, né, ao que nós temos aí na ordem. Então, eu estou voltando aqui para o material que vocês têm aí, deixa eu aumentar um pouquinho. O material que vocês têm aí no AVA, é o livro, tá? Aquele livro que está lá no início. Então, voltando aqui para ele, nós finalizamos aqui no capítulo 4, que é a página 56.
que foi, se não me engano, EDO linear, que foi o último tópico da... Deixa eu olhar aqui. Que foi o último tópico lá da EDO linear, que foi o último tópico aí da primeira unidade. E aí vamos estar estamos voltando aqui para ele, para falar de ordem superior. Bom, aquela parte que eu coloquei lá, ela não tem aqui nesse material, por isso que eu coloquei ela diferenciada, fiz ela escrita lá para a gente. Mesmo porque ali não é um método, ali é uma ferramenta de como resolver, ele dá um pulo do gato ali, lhe sugere, olha, eu vou dar uma sugestão para que se você se deparar com a equação diferencial nesse formato, tenta fazer essa substituição para ver se não sai. Então, não é bem um método de resolução. Então, ok, então vamos lá. Primeiro, ele fala assim, ó, uma definição de uma equação deste tipo aqui. Ó, equação gigantesca, mas isso aqui é só notação, né? Matemática é pura notação. Né? É como eu falo lá no curso lá do Fundamentos 4, que é o curso que envolve muita demonstração, né? O curso inicial de muita demonstração. A matemática é como a gente estivesse aprendendo uma língua nova, é uma linguagem. Como a gente aprende o inglês, então a gente está aprendendo uma língua nova. De fato, ela é uma língua nova e é universal, né? Então, é uma linguagem, digamos assim, que é muito representativa em formato de símbolo, né? Que em qualquer lugar eles vão sempre dizer a mesma coisa. Então, a matemática, na verdade, nada mais é que uma nova língua. A gente só precisa interpretar isso, a gente só precisa entender a língua, falar a língua. Então, dada uma equação desse tipo, tá certo? Ela não é nada complexa. Esse AN, esse AN-1, esse A1 são índices, né, que dependem de x, são dependentes de x. E esse DN, Y, DN, XN, isso aqui são derivadas, é a notação de derivada, ou seja, aqui é YN, aqui é YN-1, aqui é Y', né? Se tivesse aqui uma dy ao quadrado dx2, era y duas linhas. Então, é só questão de notação. Então, isso aqui figura uma EDO. É uma EDO porque aparecem as suas derivadas, né? A derivada y', y duas linhas, y três linhas. Então, isso figura uma EDO. E ele botou ainda aqui igual a alguma coisa que ele está chamando de f de x. A gente já sabe se a equação ela é igual a zero, né? Nós chamamos de homogênea, e se não for zero, é não homogênea. Então, por isso que ele diz, se f de x não for nula, chamamos de não homogênea. Se f de x for nula, a gente chama assim, ó, isso é uma equação linear homogênea. Bom, o primeiro ponto, aí ele identifica aqui embaixo. O primeiro ponto aí eu pergunto a vocês, o que é que leva a dizer que é uma EDO linear? A EDO tudo bem, porque figura as derivadas, né? Então aparecem as derivadas, então é EDO. Mas por que eu posso dizer? Quando é que eu posso dizer que uma coisa é linear? Quem pode me falar aí? Por que eu digo uma coisa é linear? Por onde é que eu posso dizer isso? Ó, isso é linear por causa disso. Por que eu posso dizer que é linear? Não necessariamente é óbvio. Uma raiz? Como? Não entendi, Washington. Diga de novo. Uma variável tem uma única imagem, né? Um único valor. Não é a potência, né? É a potência da variável. Você disse que é uma coisa linear se a potência da variável for 1. Se não for 1, é linear, não é linear. Por exemplo, certo? Por exemplo, a gente está levando em consideração a EDO, tá certo? Então, quem é nossa variável na EDO são as derivadas. Aí, nisso que eu falei, aí eu pergunto a vocês, ou ao Washington, a quem puder responder. Essa primeira aqui, será que está referida à potência linear quando a potência é 1? Essa primeira aqui, eu posso dizer que ela é uma EDO linear? E por quê? Ou não? E por quê? O que vocês acham pela essa explicação que eu falei? E aí, quem fala aí alguma coisa? Esse y aí do x ao quadrado mais 1, a potência dele é 1, né? Mas a variável que a gente está levando, a variável que você vai perceber aí não é a do x.
como a gente está levando em consideração da EDO, quando ele fala da EDO, você está levando em consideração as derivadas, né? Então, o X para você pouco importa para fazer esse tipo de análise, tá? Não, tô falando desse Y aí, ó, que está Aqui, do lado do x ao quadrado mais 1. aqui, Isso. o que é que tem? Ele não tem a potência 1? A potência dele é 1. Então eu posso dizer que é linear, né? Mas não é não é porque ele tem a potência 1. Você vai olhar todos os Ys que tem na sua equação, não é só o que tem o Y linha ou Y puro, não. Todos os Y, até os das derivadas também. Você tem que olhar para todos. No caso aí falta Y duas linhas para ser linear. É isso? Não, assim, Y duas linhas não. Para ser linear, todos os índices dos Y tem que ser 1. Todos eles. Deixa eu voltar aqui para a coisa para poder ir para lá. A gente leva em consideração tipo a função afim e função quadrática? Mesmo Tipo isso. Fazendo uma analogia, é tipo isso. Entendi. Fazendo analogia. A função afim ela é linear. A quadrática não é porque ela está o x ao quadrado. Não é? Então, se a sua EDO, quem configura essa EDO são as derivadas. Quem são as derivadas? Y, Y, porque Y, a derivada Y é Y0, em termos de derivada. Então, a Y, Y', Y duas linhas, Y três linhas, é aí que você vai olhar o grau dela, a potência dela, para dizer se ela é linear. Esta primeira, ela é linear, porque todos os índices são uns. Mas como assim? Se eu tivesse, por exemplo, aqui, Y três linhas elevado, por exemplo, ao cubo, aí não é linear. Porque o índice dele não é 1. E o Y4? Y4 não é Y à quarta. Y4 é a notação, ao parêntese, Y4 é a notação de quarta derivada. Se esse Y4 tivesse elevado ao quadrado, aí a EDO não é linear. Basta um deles, tá? Eu botei aqui o 3, mas basta um deles. Tirar aqui o 3, pronto. Basta um deles, a potência não ser 1, então a EDO não é linear. Se eu tivesse aqui Y à quinta, essa EDO não seria linear. Então, para ser linear, tem que ter exatamente o índice 1 em todas as variáveis. Isso aí vale para qualquer coisa, não só para EDO, viu? Para EDO, porque é o que a gente liga da derivada. Mas fosse uma equação, como o Maurício falou aí, uma equação comum que a gente trabalha, a equação do afim, né, do primeiro grau. Todos os índices são uns, então ela é linear. E a quadrática? Tem um cara lá que é x ao quadrado, então não é linear. Para ser linear tem que ser índice 1, certo? Então, ok. Então deixa eu voltar, sair daqui dessa. Então essa é uma EDO. Primeira coisa que a gente tem que identificar é isso, porque os métodos que a gente usa, cabe a nossa identificação. Até então, isso aqui é uma EDO linear, porque todos os graus aqui, o grau, todo mundo é 1. Não homogênea. Por que não homogênea? Porque o f de x é diferente de 0. Esse cara aqui, ó, não é 0. Tá? E se eu perguntar qual o grau dela? O grau, não, desculpa, qual a ordem dela? A ordem dela é a da mais alta derivada. Ordem 4, ó, mais alta derivada. E a de baixo? É uma EDO linear, homogênea, de ordem 2, segunda derivada. E a de cá, ó, essa não é linear. O grau dela aqui, ó, está elevado a 3. Se está elevado a 3, ela não é uma EDO linear. Tá? Então, essa é a primeira identificação que a gente faz ao olhar uma equação diferencial. Ok. Partindo disso, ele tem uma definição aí que ele chama de Wronskiano. O Wronskiano que você... Esse termo Wronskiano é usado para esse cálculo de equações diferenciais. Mas nada mais é que a gente faz o cálculo de um determinante. Quando você calcula o Wronskiano, o que você faz é calcular o det de uma matriz.
onde essa matriz ela é determinada pela primeira linha dela, são as funções nas quais vocês estão calculando o determinante, e na segunda linha é a derivada. E aí você calcula esse determinante. Se for duas soluções, ou seja, y1 e y2, você vai ter uma matriz de ordem 2. Se for três soluções, y1, y2, y3, você vai ter uma matriz de ordem 3. Ora, se é de ordem 2, a primeira linha eu coloco as duas funções, y1 e y2. Consequentemente, a segunda as suas derivadas, y' de um e y' do outro. E se for três funções, como é que vai ficar? Se é uma matriz de ordem 3. Não tem problema, a primeira linha vai ser a y normal, né, a função. A segunda linha vai ser sua primeira derivada e a terceira linha vai ser sua segunda derivada. O que eu quero dizer é isso. Se você tiver... Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Se nós tivermos querendo calcular o Wronskiano de uma função, de três funções, ou seja, calcular o Wronskiano, vou chamar assim de W. W de y1, y2 e y3. Como é que eu vou fazer isso? Aí você vai calcular o determinante de uma matriz, onde ela vai estar formada por y1, y2 e y3. E na segunda linha, y1 linha, y2 linha e y3 linha. E na outra linha, sucessivamente. y1, duas linhas, y2, duas linhas e y3, duas linhas. Então, a gente calcula esse determinante aqui, ó. O determinante disso daqui, você vai ter o que a gente chama de Wronskiano. Ok, gente, então, vamos voltar aqui. Às vezes acontece alguma coisa, mas a diminuir. Então, dada essa definição de Wronskiano, aí, por exemplo, ele deu um exemplo aqui da função. Eu estou querendo calcular o Wronskiano da x e da 3x. Certo? Isso daqui é apenas uma ferramenta que a gente vai utilizar para a solução das EDOs, viu? Por isso que ele deu essa preparada antes. Então, a gente vai ter o Wronskiano para calcular da função x e 3x. Então, na primeira linha são as duas funções, x e 3x. A ordem não importa, tá? X e 3x ou 3x e x. Não tem diferença. E na segunda linha são suas derivadas. Derivada de x é 1, de 3x é 3. E vou e calculo o determinante, né? Que é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, vai dar x vezes 3, 3x. E 3x vezes 1, menos 3x, né? Que é voltando. Então, 3x menos 3x vai dar 0. Então, esse Wronskiano é 0. Isso serve para a gente determinar se essas soluções, y1 e y2, se elas são linearmente independentes ou são linearmente dependentes. Na verdade, essa história aí do cálculo indeterminante, vocês já usam em outras coisas, como, por exemplo, já em geometria analítica. Se vocês queriam verificar se três vetores eram coplanares ou não coplanares, você calculava o determinante. Se aquele determinante desse 0, sinal que os três vetores ali estavam tudo contidos em um plano. E se estavam contidos em um plano, eles eram linearmente dependentes, né? Porque estavam todo mundo contido no plano, vocês conseguiam escrever alguém como combinação linear do outro. Eita, tá passando um somzinho aqui. Se o determinante der diferente de 0, significa que os vetores são linearmente independentes, né? Vou voltar aqui para lá. Linearmente independentes, ou seja, eles vão estar, dois vetores deles vão estar, digamos, em um plano, sei lá, vamos pensar assim, dois vetores que vão estar em um plano, e um terceiro vai estar saindo deste plano. Então, olhando para os três vetores, eles são LI, são linearmente independentes, caso esse determinante aqui seja diferente de 0, tá? Ok. Então, essa é nosso primeiro teste, que algumas coisas a gente vai precisar usar isso para testar as soluções. Se eu quero saber se as minhas soluções são LIs, calculo o determinante
do Wronskiano. Aí como é? Primeira linha são as funções, as soluções. A segunda linha, a primeira derivada. Se tiver mais solução, a outra, a segunda derivada, e aí sucessivamente, tá? Daqui a pouco a gente vai utilizar uma prática que nós vamos utilizar, utilizar o Wronskiano. Beleza. Então, voltando aqui, que não está voltando. Aí, o primeiro tipo de equação diferencial, de EDO, nós vamos estar chamando de uma EDO homogênea. Por que homogênea? Porque é igual a zero. Com coeficientes variáveis. O que é os coeficientes variáveis? Coeficiente é aquele AIS que eu lhe falei a vocês lá no... Porque ele está aumentando, está diminuindo, rapaz, não está... Bom, sei não. São esses coeficientes aqui, ó. AN menos 1, A1, A0, são esses coeficientes que ele, nesse caso aqui, está falando, ó, é uma EDO homogênea com coeficientes variáveis. Por que variáveis? Porque depende de x. A1x, A2x, A3x, A4x. Se são funções em função de x, então esses coeficientes são variáveis. Ou seja, na sua EDO, além das variáveis y, y1 e y duas linhas, que a gente está pegando aqui, restringindo a EDO de ordem 2, viu? Então vamos nesse momento estar trabalhando com a EDO de ordem 2. Então no máximo vai aparecer a y duas linhas. Esse é o formato padrão. Além delas, podem aparecer x. Então, se aparece x, o x são os coeficientes variáveis. E aí vem uns primeiros resultados. Por enquanto, uns resultados para daqui a pouco a gente cair nas fórmulas de determinação. Ele diz assim, ó, vamos tentar entender o que é que está acontecendo aqui, porque essa base teórica, ela vai ser necessária para a gente entender todo o resto. Se você tem duas soluções, se a EDO é de ordem 2, lembra lá, a ordem 2, a gente falou de solução geral, ela tem que aparecer no máximo duas constantes arbitrárias, não é? Porque é a ordem 2. E essas constantes arbitrárias, as duas constantes arbitrárias, compõem justamente o produto junto com ela de duas soluções. Onde essas duas soluções, elas têm que ser linearmente independentes entre si. Se você tem duas soluções que são linearmente independentes entre si, essas duas soluções, servem para escrever a solução geral desta equação que você está estudando. Agora, se eu pego essa equação que eu estou estudando e acho duas soluções, sendo que essas duas soluções, elas não são linearmente independentes entre si. Se elas não são LIs entre si, não são LIs uma com a outra, ela não serve para escrever a solução geral da EDO. Por quê? Porque se elas não são LIs, elas são LD. E se elas são LD, uma é escrita como combinação linear da outra. Ou seja, uma é retrato da outra. Então, é como uma fosse a outra, né? Uma é o espelho, uma é o sinônimo da outra. Então, não dá para você escrever a solução geral com essas duas soluções se elas forem LD. Então, elas precisam ser LI entre si. Aí ele fala aqui, por exemplo, ó, se y1 for solução, uma constante multiplicada por y1 também é uma solução. Mas só que essa constante multiplicada por y1 também é solução, mas não vai dar para escrever a solução geral com y1 e ky1. Por quê? Porque ky1 e y1 são LDs entre si. Um é escrito como combinação linear da outra. Então, a solução geral não é possível sair daí. Uma outra observação aqui é se y1 e y2 também são soluções LIs, a soma também é uma solução, tá? Então, são parâmetros que nós precisamos entender. No momento, são apenas algumas definições. Aí sim, gente, o que é que ele fala aqui? Primeiro teorema. Sejam y1 e y2 soluções linearmente independentes da equação 5.1. 5.1 é aquela original, tá? Que a gente começou lá. Deixa eu botar aqui para vocês falarem, para vocês verem. Essa aqui, ó. 5.1, cadê? Passei.
ela aqui, 5.1 é essa, é a original. Então, se y1 e y2 são soluções linearmente independentes da 5.1, é o que eu acabei de falar, viu? Com A1 e A2, funções contínuas de intervalo, isso aí é a teoria matemática. E y é qualquer solução desta equação 5.1, então garante a existência dos coeficientes C1 e C2. Esses coeficientes são aqueles arbitrários que a gente falou, de modo que a gente pode escrever a y como combinação linear da y1 e da y2, onde y1 e y2 são as soluções linearmente independentes. Foi o que eu falei a vocês. Achei duas soluções da minha EDO de ordem 2. Como é que eu escrevo a solução geral? Y vai ser igual a y1 mais um by2. Lembra que a gente escreveu algumas EDOs na unidade passada que figuravam a quantidade de constantes arbitrárias, a ordem da EDO? Então é isso que ele está falando aqui. É a ordem 2. Então no máximo vai aparecer duas constantes arbitrárias. C1, C2, A e B, não importa. E a solução geral ela é escrita nesse formato. Uma constante vezes a y1, uma constante vezes a y2. Porque y1 e y2 são soluções linearmente independentes, tá? Então é a mesma coisa que ele está aqui. Esse é o formato da sua solução geral. Aí no teorema de baixo ele diz assim, opa, eu vou facilitar uma coisa aqui para vocês. Caso você só tenha uma das soluções, por exemplo, y1, e eu não tenho a outra para escrever a minha solução geral, como é que eu posso determinar? Aí ele lhe dá uma maneira, que é uma equaçãozinha aqui, uma formulazinha aqui, para você determinar a segunda solução, que é linearmente independente com essa que você tem. Que é o seguinte. A que você está procurando é a y2, tá? Então, a y2 vai ser igual a y1, que você precisa dela para poder achar a y2. Você precisa de uma para poder achar a outra. Então, vai ser igual a y1 multiplicado por essa integral, tá? Onde essa integral vai ficar e elevado menos a integral de A1. Quem é A1? Se você for olhar, A1, você está examinando no EDO, né? A1 é o cara que está com y', ó, na sua EDO original, é o A1. Então, é elevado a menos a integral de A1 sobre a própria y1 ao quadrado. Calculo essa integral, multiplico por y1 e vou ter a y2, que eu posso escrever, então, minha solução geral. Aí o cara diz assim, vamos fazer um exemplo. Dada essa equação, aí você primeiro por partes, vamos com calma. Está no formato que eu quero? Qual o formato que eu quero? Vou voltar. Y, duas linhas, mais A1, Y', mais A2, Y igual a zero. Y, duas linhas, A1, Y', mais A2, Y igual a zero. Tá nesse formato? Tá. Tá nesse formato. Y, duas linhas, mais A1, Y', mais A2, Y igual a zero. E ele diz assim, ó, y1 igual a x é uma das soluções. Eu quero que você escreva a solução geral. Aí você fala, pô, para eu escrever a solução geral, eu preciso achar y2. Então, vamos lá achar y2 para juntar com a y1 e escrever a solução geral. Quem vai ser a y2? Bom, a y2, pela fórmula que o cara deu, é y1, integral de E menos a integral de A1, y1 ao quadrado dx. Então, isso daqui me dá y2. Beleza, galera. Então, vamos fazer só as substituições e fazer as continhas. Quem vai ser a y1 que a questão lhe deu? A y1 é x, é uma das soluções, x. É menos a integral de A1. A1 quem é? A1 é o cara que está junto com y'. É esse cara aqui, a y' está aqui. É esse cara aqui que é 1 sobre x. Já botou até aqui, ó. A1 é 1 sobre x. Então, vou substituir este A1 aqui por 1 sobre x. 1 sobre x. Sobre a y1 ao quadrado, que é x, né? Então, vai ficar x ao quadrado. E agora é conta. A integral de 1 sobre x é ln de x.
né? A gente sabe que esse menos aqui vem para a potência do x, vai ficar x a menos 1. O e vai anular o ln, vai ficar só com x a menos 1. E o x ao quadrado embaixo, quando joga para o numerador, dá x a menos 3. A integral de x a menos 3 vai somar com 1, né? Dá x a menos 2 sobre menos 2, multiplicando com x, isso aí vai dar exatamente menos 1 sobre 2x. Ok, então está garantido que esta solução aqui, ó, ela é linearmente independente com a solução com a solução que a questão lhe deu. Então, com estas duas, eu posso escrever a solução geral. E como é que fica a minha solução da EDEL, então? Constante arbitrária, que eu estou chamando aqui de C1, vezes a primeira solução, que é a x, mais constante arbitrária, que eu estou chamando de C2, vezes a segunda solução, que é menos meio de x, ou menos está cá. Aí esses caras costumam escrever a coisa mais simplificada, mais limpa, digamos assim. Então eu vou chamar esse C1 de A, botei aqui a x, e esse menos C2 de 1 sobre 2, eu vou chamar de B. Então eu vou ficar só com as variáveis, tá certo? Observe que esse menos 1 sobre 2, ele embutiu todo mundo dentro do B, tá? Chamou isso aqui tudo de B. Então ficou AX mais B, que multiplica 1 sobre X. Essa é a sua solução geral desta equação diferencial que nós fizemos aqui no início da questão, dessa aqui, né? Ok, então ficou definido que preciso achar a solução LI com a solução dada para poder escrever a solução geral desta equação diferencial. Tudo bem aí, gente, até agora? Todo mundo está em silêncio? Está tudo ok? Mais ou menos, professor. Diga aí o que não ficou, o que ficou menos, o que não ficou mais. Essa parte aí da resolução que o senhor foi explicando, eu não entendi bem como achar esse Y2. Quem está falando? Rayane. Oi, Rayane. O que foi que você... Repita aí sua dúvida, lá. Você falou assim, agora a gente vai ter que achar o Y2. É o Y2 que você está falando aí é o qual? Essa integral aqui. Ela é a Y2. Com a Y1, que a questão lhe dá, você vai jogar nesta fórmula, ela aqui, que é essa que está aqui, tá vendo? E você vai achar essa Y2. Aí faz essas continhas e achamos aqui a Y2. Ah, tá? ok. Entendi. Então, é a mesma coisa que aparece, por exemplo... Aí, no caso, não está comparando as integrais, não. Esse igual aí quer dizer do resultado que foi dando uma da outra. Aqui exatamente, é o resultado que foi dando uma da outra. Exatamente isso. Ok. Certo. Então, esse exemplo aqui é idêntico ao que nós fizemos agora, né? Ele dá a equação, ele dá uma das soluções, que é a Y1, e pede para você achar a Y2 e escrever a solução geral aqui, ó. Aqui já é a solução geral escrita. Tá? Então, vamos dar um tempinho aí para vocês tentarem fazer, e aí, daqui a pouco a gente vem corrigir tudo. Oi, é o Washington, né? Maurício. Ô, Maurício. Ele pode dar Y2 querer Y1? É a mesma coisa. Pode. Aí é só o nome da variável. Beleza. Tá bom. Não vai mudar nada aqui, não. Certo. Entendeu? Então tá, vamos lá, né? Vamos tentar fazer aí. Vamos tentar fazer a primeira. Aí depois que a gente corrigir, a gente faz ver se dá para fazer a segunda. Deixa eu voltar lá, porque eu tirei aqui sem querer. Dá um tempinho aí, vem, gente, assim mais ou menos uns 5 minutos, tá certo? Agora preciso que vocês tentem, tá?
Professor, esse Y1 é esse Y que tá. é, no caso, eu vou pegar esse Y1 e vou substituir nesse Y linha ou nesse Y que não tem linha nenhuma? Ou eu estou entendendo errado? Esse y1 aqui, sendo de x sobre x, Sim. você vai substituir nessa integral aqui, ó, no lugar, a y2 vai ser igual a y1, é esse y1 que você vai substituir aqui, e esse que você vai substituir aqui dentro, ó. Ah, aí que é a fórmula, tá bom. É, exatamente. E o A1 é o E carinha esse. que está Sim. com y linha. O A1 em questão vai ser isso aqui, ó, 2 sobre x. Aqui está com y linha. É esse aqui, ó. O A1 é Ah, tá. 2 sobre x. E o y1 aqui é esse que a questão lhe deu. Ah, tá certo, entendi. Viu?
Professor, outra dúvida é esse Euler aí, ele está sendo elevado a essa integral, não é isso? É, exatamente. Tá levando a integral. Tá Tá, na ok. potência dela. Uhum. Como estamos aí? Eu não consegui terminar, não. Eu tô tentando, também não consegui não, professor. Chegaram até onde, mais ou menos? Eu cheguei aqui, y2 é igual a seno de x ao x sobre x, a integral de x ao quadrado sobre seno de x sobre x elevado a 2. Eu parei aqui. E o numerador? O numerador ficou x ao quadrado. X ao quadrado fica x a menos 2, né? Não porque tem um menos aqui, né?
Sim, professor, é mesmo. Eu tinha até esquecido dele. É, x a menos 2, que vai cortar com o x ao quadrado, que vai aparecer aqui dentro. Quem foi mais que falou aí, conseguiu chegar um pouco mais? Não, professor, eu não consegui chegar, não. Também esqueci desse detalhe aí do menos, aí fazendo aqui. Quem é que tá falando? Glauco, Glauco, você conseguiu entrar, foi? consegui, fez dados móveis aqui. Pronto. Vou fazer aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a y2 igual a y1, a integral de E menos a integral de A1 dx, sobre aqui a y1 ao quadrado dx. Tudo isso está dentro da integral. Então, quem vai ser a nossa y2? A y1 a questão dá, que é seno de x sobre x. É seno de x mesmo, né? Sobre x? E A1, quem é A1? Olha aí pra gente, pra mim, por favor. Quem vai ser A1 da... A1 é que tá com y... Não, vocês não tem como você olhar em outra... Vejam. A1 é quem mesmo, minha gente? 2 sobre x. A2 sobre x. 2 sobre x dx. E a y1 novamente aqui dentro da integral, porém ao quadrado. Ó, seno de x sobre x ao quadrado dx. Isso é seno de x sobre x integral. Essa integral aqui nós já estamos careca de saber e fazer várias vezes. E saber que isso daqui vai dar ln de 2 que multiplica ln de x. Não vou ficar repetindo a conta que já fizemos várias vezes. Então, isso aqui nada mais é, vou colocar só essa parte aqui, é elevado a ln de x a menos 2, não é? Eu botei menos 2 ln de x, tá certo? Tá certo, mas aí depois o menos 2 tem que vir para frente, tem que vir para a potência, senão não dá para cortar. Achei que estava errado, parei. Não, aí tá certo. Você fez isso, menos 2, que é o que saiu da integral. Aí o resultado da integral é ln de x. Aí esse menos 2 que está aqui na potência, por propriedade, vem para a potência do x, né? Então aí, na verdade, vai ficar ln de x a menos 2. Porque se o menos 2 está aqui, eu não posso anular o E com ln, tá? Então, eles têm que estar limpo. Pode realmente ter nada. Então, isso aqui é seno... Vou botar assim, depois eu tiro o quadrado. Sobre x ao quadrado de x. Então, seno de x sobre x... que multiplica a integral, aqui vai ficar x a menos 2, sobre o seno ao quadrado de x, e esse seno ao quadrado de x ainda está sobre x ao quadrado, dx. Só que esse x ao quadrado, ele vem para o numerador, né? Conserva a de cima e inverte a segunda, ele vem para o numerador. Aí vai ficar x ao quadrado, fiz x a menos 2, eles se cancelam, que vai ficar x elevado a 0. Eles se cancelam, né? Então, vamos ficar com seno de x sobre x, integral de 1 sobre seno ao quadrado de x. A ver, dá um delay aqui, que isso aqui não escreveu, escreve. Dx. E agora... essa integral aí, chata, feia, faz como isso aí? Sugestão. Pode colocar o expoente negativo, professor? Ou depois, mas acho que não vai lhe ajudar muito não, Rayane. Entendi.
Alguém tem outra sugestão? Usa aquele A e aquele B que tava usando, né? Não sei como é o nome daquilo. Poderia ser também, mas a mais fácil é que isso daqui já é uma integral imediata, só que ela está com a cara diferente. Seno de x sobre x, se vocês lembrarem aí, Você não. cossecante, o inverso do seno é a cossecante. Então, isso aqui é cossecante de x ao quadrado dx. Relação trigonométrica, né? 1 sobre seno é a cossecante. E a cossecante tem imediata, que é cotangente, menos cotangente. Então, aqui é seno de x sobre x, que multiplica menos cotangente de x. Não tem x nenhum, não. Só cotangente de x. Menos cotangente de x. Pronto. Essa já seria só y2. Mas como o cara vai querer a coisa limpa ali para poder ficar a solução, aí ele vai querer simplificar, né? A cotangente, a gente sabe que é o inverso da tangente. Então, aqui vamos ficar com seno de x sobre x menos cosseno de x sobre x, né? O inverso da tangente. Sim. Cosseno de x sobre seno de x. A tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Corto aqui. Ficamos com menos cosseno de x sobre x. E aí a nossa solução geral, como é que ficaria? Solução geral. Y é igual a constante arbitrária vezes a primeira solução, que é quem? Seno de x sobre x mais constante arbitrária. Segunda solução, cosseno de x sobre x. Pronto, aí nós temos nossa solução geral. Certo, galera? Sim ou não sim? Certo, professor. Sim. Beleza. Tranquilo. Pronto. Então é isso. Então, a partir da primeira solução, nós encontramos a segunda solução, que forma ser linearmente independente com essa primeira solução, usando essa formulazinha daqui, dá para a gente escrever a solução geral. Sempre que você tem a primeira solução, você acha a segunda, né, através dessa forma, escreve a solução geral, como calculamos aqui agora nessa. Limpando a equação, y igual a seno de x sobre x, mais b, cosseno de x sobre x, e temos a solução geral dessa DO. Ninguém chamou atenção porque aqui tem menos, eu não coloquei o menos, mas isso é porque o nega, a gente, por colocar ela mais limpa possível, né, a gente embute ela dentro da constante, tá certo? Então, se tiver 2, se tiver menos, se tiver coisa, você pode botar mais limpa possível a sua parte que tem as variáveis, e todo o restante, número negativo, você pode esconder tudo dentro da constante. Ok. Professor, Oi. eu tentei acessar outro dia aqui uma das aulas gravadas do senhor. Só que, mesmo com um e-mail institucional, fica pedindo um acesso para liberar o acesso, solicitar o acesso, alguma coisa assim. É mesmo? Como assim? Como assim? Não sabia, não. Como é? Que tipo de problema? Você acessa, ele não permite, é? Aí, quando você vai clicar embaixo de assim, acesso negado, aí você solicitar acesso, aí é como se pedisse uma permissão para você, para a gente poder acessar a aula. Eu não consegui ver, não. Não sei se os outros colegas tentaram, mas eu não consegui, não. Eu vou mandar uma foto lá no grupo de cálculo 3 do que acontece com a Mande sim. Mande. Depois alguém tenta acessar, por favor, aí, gente, para ver se dá o mesmo problema que Vanessa. Ô, professor, Eu Pois tentei. quando o senhor posta o vídeo, aí o senhor sabe dizer se o senhor configurou como público ou privado, que isso pode estar acontecendo. Não, eu não fiz nenhum tipo de configuração. Isso deve ser então onde ele está armazenado, né?
Isso. Porque Na, se na tiver criação, privado, não dá certo, não. na Tem que ser criação do público. link, né? Isso deve ser isso, então. Eu vou rever isso. Deve ser, então, na criação do link. Tá, eu vou rever isso. Eu também tenho o mesmo problema que Vanessa, eu não consegui, não. Então deve ser isso aí que Glauco tá falando aí, que não deve tá privado. Eu Eu vou mandei rever. uma foto lá no grupo, professor. Quando o senhor tiver um tempinho, o senhor olha. Beleza. Ok, vamos. Querem fazer mais essa ou querem ir adiante? Podemos ir adiante. Eu queria tentar, professor. Então vamos lá. Então fica aí mais 5 minutos para vocês tentarem aí a 2. É o mesmo processo. Por enquanto que vocês fazem, anotem aí a questão que eu vou tirar a projeção, ou então vou tirar, vocês olham, está na página 58, eu tiro um print aí, que eu vou lá olhar esse problema que a Vanessa falou aí. Pronto aí, então vamos lá, né? Vou tirar aqui a projeção, tá? A apresentação. Vou interromper aqui o vídeo só para não ficar essa parte aqui, aí eu faço outra gravação.